bem-vindos a mais um episódio do podcast do Gestar ao Acalentar. Eu sou Poliana Matede. Eu sou Thaísa. Eu sou Gabriela Machado. E hoje a gente vai falar de um assunto muito massa, né? Muito legal. Novembro, não sei se vocês sabem, é considerado o Novembro Roxo. É o mês internacional, né, para sensibilização à prematuridade. O Dia Internacional, o Dia Mundial, é considerado dia 17 de novembro. Então a gente vai começar novembro falando da prematuridade, que é um assunto muito importante, né? A gente sabe que grande parte das gestações, elas podem acontecer na prematuridade. E aí a gente vai definir o que é prematuridade, né? Qual é o conceito de prematuridade, Thaísa? Bom, o bebê é considerado prematuro quando ele nasce antes de 37 semanas de gestação, né? Então, só que esse antes de 37 é até 37, então assim, a prematuridade na verdade é a partir do momento que esse bebê já não é mais considerado aborto, né, que é a partir de 22 semanas, então é entre 22 e 27 semanas, porque teoricamente antes de 22 semanas é considerado aborto. E aí a gente tem também a questão de níveis de prematuridade, né, prematuros extremos, né, que seria antes de 28 semanas, entre 28 e 32. Isso, é muito prematuro. Né? Uhum. Entre 32 e 34, moderado, né? E o prematuro pré-termo, que a gente fala, é limítrofe entre 34 e 37. Isso. E é importante entender também sobre essa questão no sentido de que, assim, a gente tem que tentar evitar a prematuridade ao máximo, porque ela está relacionada a complicações. Ainda que seja um bebê quase deixando de ser prematuro, 35, 36 semanas, ele ainda tem riscos, né? Então é muito importante a gente entender o que pode levar à prematuridade e para a gente conseguir tentar evitar que ela aconteça ao máximo. Eu sempre falo o seguinte, principalmente nas pacientes de alto risco, que às vezes a gente precisa de uma prematuridade, que a gente chama de iatrogênica, a gente acaba provocando essa prematuridade, porque o risco dentro do útero se torna maior, é que assim, a prematuridade, a gente sempre tem que lembrar que a prematuridade é o que mais mata neném, né? Antes de qualquer outra patologia. Então, assim, a gente sempre tem que colocar na balança, né? O que é menos pior, a prematuridade ou essa doença aqui, né? Então, a gente sempre tem que levar isso em consideração. E muitas vezes, a gente fica numa sinuca de bico, né? Assim, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? E pensa muito, estuda muito, lê muito. Então, não é porque a gente não sabe, é porque realmente é uma situação bem, né, ruim, né? Quando acontece essa situação, inclusive, por exemplo, a gente optar por fazer um parto na prematuridade, eu sempre explico que, assim, não existe nenhuma outra especialidade que cuida de duas vidas, só do obstetra. Para o obstetra chegar ao ponto de avaliar e achar que é mais seguro um bebê nascer prematuro, ele está avaliando saúde da mãe e saúde do bebê. Alguém ali não está bem. Ou a mãe precisa que essa gestação seja interrompida antes, porque também sem mãe bem não existe bebê bem, né? Ou o bebê está dando sinais que ele vai precisar, ou existe alguma comorbidade envolvida nessa gestação muito grave a ponto de precisar que esse bebê nasça prematuro. Em alguns casos, inclusive, prematuros extremos, né? No caso, por exemplo, de uma pré-eclâmpsia grave, uma síndrome HELP, que a gente vai falar já já. Então, a gente realmente, a nossa decisão não é fácil. Se a gente opta por isso, é porque de fato era necessário. E a gente sabe que a prematuridade não impacta só naquele tempo ali, né? Na hora do nascimento, ela vai impactar por toda a vida dessa criança. Até 5 anos de idade, a gente tem um aumento da mortalidade dessas crianças devido à prematuridade, fora as patologias, né? Diabetes, pressão alta, enfim, outras coisas que essas crianças podem ter no futuro, dificuldade de aprendizado, cognição, tudo isso. Então é uma decisão muito difícil, né? E que a gente tem que sensibilizar mesmo, tem que usar o novembro, o dezembro, o ano inteiro para sensibilizar, porque assim, a gente sabe que algumas situações a gente não consegue fugir delas, mas existem fatores de risco, né, Gabi? Que fazem com que a gente pense que pode ser prematuro e a gente tente agir antes. Fala um pouquinho dos fatores de risco, Gabi. Então, em relação aos fatores de risco para a prematuridade, né, trabalho de parto prematuro, um dos principais que nós temos são as infecções, né, doenças infecciosas do trato urinário, né,
do trato vaginal. Então a gente tem que ter esse olhar e esse cuidado, fazer um rastreamento durante o pré-natal, né, analisando a urina, urocultura, importantíssimo. Pacientes que já têm história, né, de infecção urinária de repetição, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso, né, às vezes fazer uma profilaxia para essa paciente, isso é muito importante. Avaliar, né, se essa paciente tem uma queixa, né, de corrimento, avaliar esse corrimento para ver se precisa ser tratado, muito importante. E tem algumas outras doenças também bastante relacionadas à prematuridade, né? A Tess já falou um pouquinho, uma delas é a pré-eclâmpsia, que às vezes uma pré-eclâmpsia grave, né, pensando, né, nesse binômio mãe e filho, a gente tem que atuar, às vezes até por indicação materna, para salvar uma mãe, a gente precisa, né, finalizar essa gestação e esse bebê nascer prematuro. Um diabetes gestacional descompensado também tem indicação, às vezes, né, de finalizar essa gestação menos de 37 semanas. Então a gente tem que colocar, né, analisar cada situação e sempre ponderar isso, né, colocar na balança o que é melhor para a mãe, para o bebê, porque a gente, como a Thaís falou, são duas vidas, né? Então a gente tem que ver sempre o que é melhor para os dois. E aí pré-natal é essencial. É essencial. A gente já sabe, né, que pré-natal é essencial. Outro fator também relacionado à prematuridade, né, é o uso de drogas, né, lícitas e ilícitas, né? Uhum. Também é outro fator. A gente tem colo curto, né? Colo curto também, que a gente pode atuar. E falando, né, no colo curto, hoje a gente tem uma forma de rastreamento, né, que é no morfológico do segundo trimestre, que é necessário fazer um transvaginal para a medida desse colo. E esse colo ele tem que ser maior que 2,5 centímetros, né? Se ele for menor, a gente tem como atuar, né, para evitar uma prematuridade. Usando tanto pessário, ou cerclagem, ou progesterona, algum desses três, ou associados, que a gente tem como mudar essa história, né, natural mesmo da prematuridade. Então, é um exame, assim, extremamente importante nessa idade gestacional. Essencial, diria eu, né? Sim, com certeza. Bom, e aí a gente fechou o diagnóstico de uma ameaça de trabalho de parto prematuro, né? Uma ameaça de uma prematuridade, a gente vai agir, né? E a Gabi já pincelou aqui, é individualizado, cada caso é um caso, a gente vai avaliar como que é isso. Então tem trabalho de parto prematuro que a gente não vai fazer cerclagem, não vai fazer pesagem, a gente vai atuar na contração uterina, né? Usando o que a gente chama de tocolítico. De medicações. Quais medicações? Aí, gente, cada caso é um caso. A gente não pode falar aqui que o que serve para a Thaísa não serve para a Poliana nem para a Gabriela. Então, cada caso é um caso. Aí vai depender do médico que você está e de como que é essa situação. Uma pré-eclâmpsia, por exemplo, a gente precisa tratar a pré-eclâmpsia, precisa inibir isso aí, um diabetes. Então, cada caso é um caso. Mas tem algumas situações que a gente sabe que vai nascer prematuro, mas que a gente pode melhorar a capacidade desse bebê, né, de sobreviver, né, de se adaptar a esse mundo de uma forma mais tranquila, né? A primeira delas que eu acho, assim, é um hospital terciário, que tem a UTI neonatal e uma UTI neonatal muito boa, com intensivistas bons, com intensivistas que saibam lidar, com um pediatra na sala de parto que saiba entubar, né? Então, assim, a gente tem que preparar uma equipe, tem que ter uma equipe já preparada para isso. Mas tem algumas outras coisas que a gente pode fazer para amadurecer esse neném, Thaísa. Existem algumas medicações que vão ajudar, caso esse neném tenha que nascer prematuro, vão ajudar com que ele tenha um melhor suporte pós-natal, né? Então, assim, bebezinhos prematuros, antes de 34 semanas, costumam ter uma insuficiência respiratória, o pulmão ainda não está completamente maduro. Então, a gente pode usar do surfactante, né, de corticoide, para poder ajudar a maturar esse pulmão, né, em bebês até 34 semanas. Depois de 34 semanas não existe evidência de benefício, mas antes de 34 é possível e deve ser feito. Bebezinhos ainda mais prematurinhos, né, até 32 semanas, a gente usa de uma outra medicação, né, que é o sulfato de magnésio, para neuroproteção fetal, né.
Então, também é um artifício que a gente tem para poder ajudar que esses bebês nasçam em melhores condições, né? Mesmo às vezes fazendo surfactante, mesmo fazendo o sulfato de magnésio, às vezes esses bebês vão precisar de suportes importantes depois que nascem. Mas a gente precisa tentar e a gente precisa usar dessas medicações. Você falou de uma questão sobre UTI, né? A gente teve, inclusive, essa semana, né, um parto de um prematuro. E aí, eu queria muito reforçar essa questão da importância, né, de ter um suporte no hospital em que você vai ter o seu bebê, né. UTI neonatal não é só para mulher que está em alto risco, né, tem uma gestação de alto risco. O exemplo que eu dou é exatamente parte dessa semana, foi um bebezinho que rompeu bolsa prematuramente. Então, uma gestação que até 36 semanas evoluiu tranquilamente, sem nenhuma comorbidade. Uma gestante com um pré-natal de risco habitual, ou seja, não era alto risco, ela não tinha nenhum motivo. E esse bebê resolveu romper essa bolsa antes da hora e após o nascimento precisou de suporte. Então, é o que eu sempre falo, quando que a gente vai imaginar que a nossa gestação, a gente nunca pensa o que vai acontecer com a gente. Quando que a gente vai imaginar que a nossa gestação vai evoluir com uma bolsa rota com 36 semanas do nada, que foi o caso dessa paciente. Então, eu preciso ter a tranquilidade do plano B, de saber que onde meu bebê vai nascer tem suporte caso seja necessário, que foi exatamente o caso dessa semana. Então, é muito importante a questão da UTI neo. Eu sei que tem pacientes, assim, tem cidades que nem tem, né? A gente aqui é privilegiado, a gente mora em Goiânia, onde tem mais de uma maternidade com esse tipo de suporte, e eu acho de extrema importância. Com certeza. E assim, esse exemplo aí foi um exemplo bem sucedido, né? Então, assim, nasceu, foi entubado na sala de parto, já foi para UTI no Natal, hoje já está ótimo, né? Respirando em ar ambiente, mas e se não? Né? E se não? Então, e é o minuto de ouro, né? Bebê, né? Exatamente, é o minuto de ouro. Eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso. Então, assim, mesmo que você esteja fora, né, a gente tá num lugar que não tem suporte UTI e que existe o risco de trabalho de parto prematuro, ou mesmo rompeu a bolsa, né? Tentar deslocar por uma cidade onde tem um hospital terciário que dê conta, que a gente sabe que vai dar conta, porque isso melhora muito a sobrevida desse neném, né? Então, assim, a gente precisa desse suporte. Eu acho que neonato, na sala de parto e o UTI neonatal é essencial. E a Thaisa falou bem claro, a gente... parto, apesar de eu não gostar muito desse termo, né, mas parto, e aí eu não estou aqui separando se é parto vaginal ou cesárea, é uma caixinha de surpresa, né? Tudo pode acontecer, é fisiológico, sim, é fisiológico, é de risco habitual, mas a gente não sabe o que pode acontecer, então acontece, né? Pré-natal de risco habitual, rompeu a bolsa com 36 semanas e 4 dias, né? Então, assim, bem limítrofe, quase chegando no termo e precisou de suporte ventilatório dentro da sala. A gente não tem, é o que a gente fala, né? Tem gestação de baixo risco e alto risco. Sem risco, não tem, não né? existe. Viver é um risco, né? Verdade. Então, eu acho assim, resumindo, né, sobre prematuridade, importâncias. O que é importante disso, né? Um pré-natal bem feito. Com certeza. Um pré-natal bem feito, fazendo os exames complementares necessários, e entendam aqui que a gente não está falando de passar por cima da clínica, fazer o que é necessário. E é necessário fazer exame no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, né? Então, o exame de urina, o EAS, uma urocultura. Lembrando que a maioria das infecções urinárias, né, da gestante, elas são assintomáticas. Assintomáticas, e 30% delas vai evoluir com pielonefrite, vai evoluir com trabalho de parto prematuro, vai evoluir com baixo peso. Então, 30% dessas infecções assintomáticas vão evoluir para um prognóstico ruim. Então, a gente precisa desse acompanhamento, né? Então, pré-natal bem feito, de qualidade, né? Fazer os exames complementares necessários, então, rastreio no segundo trimestre do colo, eu acho que é importante, e a gente já tem protocolos aí da ISUOG falando que é importante, né?
Valorizar a queixa da gestante, porque às vezes assim, tem um corrimento, e a gente sabe que a gestante tem uma leucorreia, um corrimento aumentado, né? Mas se ela está queixando, gente, vamos lá examinar, vamos ver, então peça ao seu médico para te examinar e ver o que está acontecendo, porque alguns corrimentos, né, vaginosos pode levar a um parto prematuro. E aí, né, uma vez a gente fechando esse diagnóstico, esse prognóstico de um possível parto prematuro, entrar com as medidas que a gente pode melhorar essa sobrevida, né? Corticoide para aumentar a produção de surfactante pulmonar, se for um prematuro extremo, o sulfato de magnésio para proteção fetal e um lugar de suporte muito bom, né? De UTI, né? De neonato. Eu acho que, resumindo, é isso. Alguma coisa pra gente falar sobre isso? Acho que não. Deu pra esclarecer? Acho que sim, né? Falando bem por cima, né? E bem rapidamente. Mas Porque, resumindo é isso. Resumindo é isso. Qualquer dúvida, vocês procuram a gente aí em algum lugar, a gente tira as dúvidas de vocês por aí. Certo, gente? Então a gente queria inaugurar novembro com esse assunto que a gente acha extremamente importante, né? Que é o Novembro Roxo. E vamos levantar essa bandeira para a gente diminuir a prematuridade, para a gente diminuir a mortalidade infantil, né? E é isso. Obrigada mais uma vez e até o próximo podcast, né? O próximo canalzinho aqui, né, pra gente. Tchau, obrigada.